Boa noite, pessoal. Quinta-feira, conforme combinado, eu estou passando por aqui para a gente conversar um pouquinho a respeito das teses derivadas do tema 69 do STF, que reconheceu que o ICMS não compõe base de cálculo para PIS e COFINS, que é um recolhimento tributário, que é um tributo destinado ao financiamento da Seguridade Social. Então, conforme eu disse já nos vídeos anteriores, o ICMS, a exclusão do ICMS da base de cálculo, ela já é algo reconhecido e hoje pouco convém ingressar com uma ação judicial pedindo a exclusão, porque normalmente as contabilidades, a partir de 2021, os sistemas já excluem o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. E para quem não tem a exclusão feita anteriormente ou que eventualmente a contabilidade não atualizou essa informação, esse procedimento, aí sim cabe o requerimento, mas um requerimento administrativo. Haja vista que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional já se posicionou no sentido de que sequer ela recorre. Então, ingressar com uma ação judicial, corre-se o risco de que a ação seja extinta por ausência de objeto. Então, até por supressão de instância. Então, seria muito melhor, é o melhor caminho a propositura do procedimento administrativo, o requerimento administrativamente falando, que na hipótese dos créditos decorrentes do pagamento indevido do PIS e COFINS, esse crédito volta para a conta da empresa em até 90 dias, no máximo. Ou então o cliente ele pode fazer a compensação tributária se a competência dos tributos for a mesma, deve para a Receita e tem crédito de PIS e COFINS, ele pode compensar. Ou então ele pode simplesmente requerer que o pagamento seja feito na conta, caso ele não tenha o débito pendente. Então é um procedimento mais adequado. Mas a grande questão do tema 69 é a seguinte: o que ficou definido, qual que é o grande legado do tema 69, conhecido como a tese do século? É o fato de que ICMS não é faturamento. E conforme a gente já discutiu anteriormente nos outros vídeos, ICMS ele é faturamento do Estado. Esse dinheiro decorrente do ICMS, ele apenas passa pela empresa, ele não fica na empresa, então ele não tem natureza de contraprestação ao produto comercializado, e sim é um valor destinado ao fisco, à Secretaria de Fazenda, ao Estado. Então, não é justo e não é adequado e não é correto, conforme decidido no tema 69, que esse valor ele seja utilizado como base de cálculo. Por exemplo, uma nota fiscal, um produto de R$1.000 com uma incidência de 18% de ICMS, R$1.180. Aí você pega esse valor de R$1.180 e aplica a alíquota de PIS e COFINS. Está errado. Tem que aplicar sobre o valor do produto exclusivamente, R$1.000. Bom, qual é o legado? É que a gente diz no direito que o acessório segue a sorte do principal. Eu não digo que é acessório aqui no caso, porque cada matéria tem sua gaveta diferente. Essa é uma expressão do meu professor. Cada tema tem uma gaveta diferente. Então, por exemplo, o que vale para ICMS, exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, eu falei na terça-feira que não vale para o ICMS em substituição tributária. Que esse sim, como não existe o recurso com efeito repetitivo, não existe o parecer da Procuradoria no mesmo sentido que existe do ICMS, então deve-se ingressar com a ação sim. E agora eu estou falando da tese do derivado, o primeiro derivado, na verdade, a primeira tese derivada desse tema, que é o 69, que é o tema 118 do STF, que é a exclusão do ISSQN da base de cálculo do PIS e COFINS. IPI e ISSQN também. Bom, vamos lá. O que é o ISSQN? É um tributo que incide sobre o faturamento dos prestadores de serviço e é um tributo de competência municipal. Ele incide sobre o valor da nota. Então, todo prestador de serviço recolhe ISSQN, que é Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, por isso essa sigla completa. A gente conhece normalmente como ISS, Imposto sobre Serviço, mas é Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. Então, qual que é o legado e qual que é a discussão? Se ICMS não é faturamento, é um tributo, que é um valor que passa pela empresa, mas não permanece na empresa, não tem natureza de contraprestação ao serviço ou ao produto comercializado,
por qual razão que ISS-QN, que também não é faturamento, ele seja a base de cálculo para a incidência da alíquota do PIS e COFINS. Não é correto. Então a gente pega... Bom, continuando aqui, o recurso ele chegou ao STF e houve um voto, o primeiro voto do ministro relator, que é o Celso de Mello. O voto foi no sentido de que, realmente, da mesma maneira que o ICMS não é base de cálculo, não serve de base de cálculo, o ISS-QN também não serve como base de cálculo. Mas aí foram surpreendidos com o voto do ministro Dias Toffoli, que tenta justificar do ponto de vista do direito tributário algo injustificável, que esse valor ele realmente tem natureza de faturamento. Faturamento de quem? Pergunto. Faturamento do empresário ou faturamento do município? Estranho, mas enfim, não tem problema. Definido o voto do relator, definido o voto do ministro Dias Toffoli, essa questão ela está empatada, pendente de decisão. Bom, vamos lá. Aquela velha pergunta, o empresário pode falar. A questão não está definida. Por qual razão que eu ingressaria hoje com uma medida judicial? Eu digo por qual razão seria prudente que se ingressasse com uma medida judicial. Por conta da modulação dos efeitos da decisão. Então, vejamos. A tese do século, que é a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, hoje existe uma modulação e a gente sabe que, por exemplo, se eu for ingressar hoje com esse pedido, primeiro que de 2021 para frente, dificilmente você vai ter a incidência do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. Mas, em hipótese, nos anteriores, você fica limitado à prescrição, aos 5 anos anteriores. E daqui para trás, não é de 2021 para trás. Então, cada dia que passa, os seus créditos são consumidos. Você perde direito a algo que você pagou em duplicidade, que é bitributação. Então, qual que é o caminho adequado? Propor imediatamente a medida judicial, requerendo a restituição dos tributos pagos em duplicidade, considerando que a exclusão do ICMS da base de cálculo, porque se essa decisão ficar pendente ainda de resolução, o cliente, o empresário, estará protegido dos efeitos da modulação. Ele vai ter garantido que desta data, hipoteticamente falando, amanhã o indivíduo protocola, distribui a ação, ele vai contar da data de amanhã 5 anos para trás. Mas aí demora mais 5 anos para que isso, em hipótese, isso não vai acontecer. Mais 5 anos para, se bem que se a gente considerar o ICMS da base de cálculo PIS e COFINS, tem gente que propôs ação lá em 2002, né? Mas enfim, de toda forma, demorou para poder sair uma decisão definitiva e o recurso tornar-se com efeito repetitivo e aí a modulação em consequência posterior. Você vai ter direito, o empresário terá direito à restituição da data da distribuição, 5 anos para trás e todo o período para frente. Então ele vai conseguir se proteger contra os efeitos da prescrição. Esse é o objetivo principal. E eu sempre digo o seguinte, é muito importante o empresário ter conhecimento e ter essa percepção, porque empresário, no final das contas, esse vídeo aqui, primeiro que é o seguinte, ele é destinado para quem tem um pouco mais de interesse no tema, porque não é um conteúdo que eu vou postar lá no Instagram ou no TikTok, porque lá o conteúdo é rápido, você traz a ideia para a pessoa, só para o efeito realmente é de colaboração com o empresariado, porque é um princípio eu pelo menos como advogado, que quem tem direito tenha conhecimento do direito que tem. E não acho justo, não considero justo que o que pode ser dinheiro no bolso do empresário esteja no bolso da Secretaria de Fazenda, esteja no bolso da Prefeitura, esteja no bolso do governo federal. Eu acho que a César o que é de César. Então, esse é meu papel. Mas, em hipótese, quem se interessou, até colegas advogados, ou então empresário que realmente passa por pela dificuldade de ser empresário. E eu posso falar por viver na carne. Realmente não é fácil ser empresário. A carga tributária é muito grande,
o risco da atividade é muito grande. É claro que o empresário ele colhe os louros da vitória, mas também ele absorve o ônus de ser empresário. Quando dá errado, é ele que vai arcar. Mas é muito difícil. E aí você tem a tributação que não vai lhe ajudar. Ela vai tornar seu negócio mais difícil, é seu sócio. Então, se você tem hoje no seu negócio uma despesa que pode tornar-se receita, e além de tudo, o seu negócio tornar-se mais viável, mais lucrativo, é algo muito interessante de se tomar atitude e se proteger contra os efeitos da modulação. E esse tema é o tema número 118 no STF. Lembra que eu falei que cada tema tem a sua gaveta, e a gaveta deste tema da exclusão do ISS é o tema 118. Então, sintetizando tudo que é tributo, que incide ICMS, ISS, IPI, não pode ser considerado como base de cálculo para o tributo destinado ao financiamento da Seguridade Social, que é o PIS e COFINS. Então, isso aqui vale para as empresas do lucro presumido ou lucro real. Então, fica aqui essa dica, vale a pena. Direito, a gente costuma falar o seguinte, quem é advogado sabe, o direito não socorre aos que dormem. Então, imagina se você, aos empresários que ingressaram com a ação lá em 2002, pedindo a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, mesmo que o faturamento não seja algo estratosférico, mas vai ter um recebimento estratosférico. Teve, né? Um recebimento, um crédito estratosférico. Isso é incontroverso, todo mundo sabe. Se não fosse assim, a tese não chamaria-se tese do século. E da mesma sorte que o ICMS teve esta definição, realmente acredito que o ISS seguirá o mesmo caminho, pelo simples fato de que ISS é tributo, assim como ICMS é tributo, e se é tributo, não é faturamento, ele meramente passa pelas contas da empresa. Então, encerrando aqui o nosso vídeo, essa mensagem, essa é a dica que eu gostaria de trazer para os empresários. E se você curtiu o vídeo, gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe o vídeo, prestigie o nosso trabalho. Terça-feira estaremos de volta com um novo tema. Acho que podemos conversar sobre ITBI. ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Intervivos. Eu acho que eu já falei no canal, mas eu quero falar um pouquinho mais. Existe, fora a ideia que nós já trouxemos aqui ao canal, que trata-se da base de cálculo correta para a incidência do ITBI, coisa que os municípios não vêm respeitando por conta de legislação sorrateira, porque o direito tributário é um direito que o Brasil ele não segue a corrente mundial, no sentido de que o direito tributário ele tem previsão constitucional. Então, o município não pode criar normas em discordância ao previsto na Constituição Federal. Logo, são normas sorrateiras que buscam meramente subterfúgios para aumentar a arrecadação dos municípios. E a base de cálculo ela vem sendo, em São Paulo, eu vou trazer até decisões de São Paulo, tem uma decisão famosa aí de um ator global que teve uma restituição de ITBI de quase 40 mil reais por conta da base de cálculo utilizada equivocada. E o valor do imóvel, por mais que trate-se de um global, né, de um ator que ganha muito bem, mas não está tão está dentro dos padrões de São Paulo. São Paulo é muito cara a cidade é muito cara de se viver, né, e de morar também. Então, o imóvel não passava de 2.600.000 reais, ele teve uma restituição de quase 40 mil reais por utilizar uma base de cálculo equivocada. Esse valor de 2.300.000, 2.600.000 foi o valor que foi utilizado como base de cálculo, mas esse valor era o valor referencial. Mas o que a gente vai falar é uma outra possibilidade. Enquadra-se para os imóveis que foram adquiridos ou são adquiridos na planta, e o comprador ele adquire uma promessa de imóvel. Ele não adquiriu o imóvel já de fato, não existe. Se ele quiser vender aquele imóvel ainda não tem um valor, porque
hipoteticamente falando, pode ser que o imóvel nem seja concluído, qualquer coisa pode acontecer no meio da construção. Só que o valor utilizado para a base de cálculo do ITBI, ele é o valor projetado, é o valor da valorização. E aí o que deveria acontecer na prática é que o ITBI fosse calculado sobre a fração ideal. Mas é matéria para terça-feira da semana que vem, nós voltamos a conversar. Mais uma vez, agradeço aqui, peço que vocês curtam, comentem, compartilhem, prestigiem o nosso trabalho, por favor. Agradeço a atenção de todos, uma ótima noite, ótimo final de semana.